Olá, boa noite. Após a redemocratização do Brasil em 1985, começaram a surgir organizações formadas pelos cidadãos ávidos por participação. Brasileiros e brasileiras experimentavam a liberdade de decidir e realizar. E foi nessa época que surgiram as primeiras organizações não governamentais voltadas para as questões ambientais, raciais, econômicas, religiosas, na área de saúde e de comportamento. Mas foi na década de 90 que elas ganharam força e foram classificadas como o terceiro setor na economia. O principal objetivo desse segmento é a prestação de serviços sem fins lucrativos. Quem nunca ouviu falar do Greenpeace, da Sociedade Médicos Sem Fronteiras, da ONG Criança Segura, da Fundação SOS Mata Atlântica? Muitos não sabem, mas as ONGs desenvolvem importante papel no processo de mudança social. No mundo, elas são influentes na elaboração de projetos e de políticas públicas que moldam nossas vidas. E um dado que nos enche de orgulho: muitas instituições brasileiras ocupam o ranking das 100 melhores do mundo. E o terceiro setor é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Para participar desse tema, convidamos o advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, Leomar José de Castro. Prazer recebê-lo, Leomar. Boa noite. Prazer é meu. Boa noite a todos. É uma satisfação poder contribuir com um tema de grande relevância. Convidamos também o Relações Públicas e filósofo Jorge Lima, ele que é voluntário e palestrante na área do terceiro setor. Boa noite, Jorge, e seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de participar desse programa e falar sobre um tema relevante sobre desenvolvimento humano. Muito obrigado. Okay. E aqui ao meu lado está o superintendente da Associação Goiana de Integralização e Reabilitação, a AGIR, Organização Social Gestora do CRER, o Dr. Sérgio Dyer. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para participar desse debate. Você de casa pode mandar algumas sugestões de temas durante toda a semana pelos nossos e-mails e as nossas redes sociais. Eu vou começar o programa pedindo para o Jorge explicar para a gente, definir com as suas palavras, de uma forma mais didática possível, o que classifica uma ONG. Então, Suzete, ONG ou organizações não governamentais é uma... Como que eu vou te explicar? É um elemento, digamos assim, de organização desse terceiro setor. Mas existe também fundações, existe associações. ONG é o que comumente existe e o que comumente as pessoas discutem sobre o assunto, porque é a forma jurídica mais simples que tem, que exige uma diretoria, um estatuto, não existe patrimônio e às vezes nem sede própria. Então, assim, a organização não governamental, ou os elementos que compõem esse terceiro setor, basicamente é formado de ONG, mas não necessariamente só existem ONGs. Existe a Fundação Bradesco, Fundação Itaú, existem outros elementos, as organizações sociais. Então, existem outros elementos que compõem esse terceiro setor. Bom, a gente vai falar depois especificamente sobre a diferença entre elas, mas eu queria que você também falasse para a gente, se você consegue explicar por que esse sucesso, por que essas instituições se tornaram o terceiro esse segmento tão forte, o terceiro poder? No Brasil, a gente tem comumente dividido 3 setores. O primeiro, que é um setor formado pelo governo, então dinheiro público para finalidades públicas. Um segundo setor formado pela iniciativa privada, que é um setor basicamente formado por empresas. E esse terceiro setor, que vem, em minha opinião, preencher uma lacuna deixada pelo Estado Democrático de Direito, e pelas empresas também. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 300 mil ONGs, que movimenta um pessoal aí, mais de 1.500.000 pessoas, e movimenta cerca de 10 ou 18 bilhões, segundo os dados do IBGE, bilhões de reais. Então, em Goiás nós temos pouco mais de 7 mil organizações não governamentais. Certo. Essas 300 mil ONGs seria em nível nacional. Então, esse sucesso daria basicamente em função dessa lacuna deixada pelo Estado. Então, na área da saúde, na área da segurança, na área de proteção ao meio ambiente,
Isso é comum em todos os países, né? Não é uma realidade só do Brasil ou só de Goiás, não. E essa não é só esse setor não tem só histórias de sucesso, mas nós temos aqui no estúdio 2 casos de sucesso. Eu gostaria de começar com o Dr. Sérgio Dyer, que é o representante do CRER, que é uma instituição, se a gente pode dizer assim, né, que não só conseguiu atingir o seu objetivo, como superou, né? Na realidade, só completando o raciocínio desenvolvido pelo Fernando, é uma associação sem fins lucrativos e que foi ou que é qualificada dentro de um determinado segmento do terceiro setor para executar um serviço normalmente em parceria, seja com o governo, mas principalmente com o governo, para executar uma determinada ação. Nós, há 12 anos atrás, 12 para 13 anos atrás, criamos a AGIR, que foi qualificada como organização social e, através dessa associação, celebrou um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para executar uma determinada, vamos dizer assim, um determinado serviço que, no caso específico, à época, era a gestão do CRER, do hospital, que foi construído pelo governo do Estado, e a gestão passou a ser de uma entidade, de uma organização social, uma entidade privada sem fins lucrativos. A experiência, na época, era, no início, talvez nós fomos a primeira em Goiás, especificamente na área de saúde, tenho certeza absoluta que fomos a primeira. No Brasil, fomos uma das primeiras também. Então, uma experiência na época era de ousadia, de tentar fazer um laboratório e ver realmente se esse caminho era, vamos dizer assim, era um caminho correto que podia prestar um determinado serviço com agilidade, com qualidade, com custo menor, e que tivesse uma certa independência para poder crescer. E eu hoje, depois de 12 anos, eu sou convicto que esse é o caminho, especificamente na área que nós trabalhamos, que é a área da saúde, que ele é o melhor caminho. Está aí, hoje o CRER é uma instituição de porte relativamente grande, da maior importância para o Estado de Goiás, e eu diria que não só para o Estado, mas para o Brasil. Então, é uma experiência que deu certo. Bom, se por um lado a gente tem o CRER, que oferece um serviço na área de saúde, nós temos a Adfego, que não trabalha especificamente com isso, mas ela encaminha, né, as pessoas que são associadas a essa associação para suas necessidades, inclusive para o mercado de trabalho, não é isso, doutor Leão? É verdade. Quando se falou de sucesso dessas entidades, eu tenho plena convicção que a Associação dos Deficientes Físicos, a Adfego, ela tem e teve ao longo dos anos um relativo sucesso. Tecendo um pequeno histórico da entidade, é uma entidade que já conta com 33 anos de existência, e esse sucesso, ele nos primórdios, no início, realmente as coisas eram bem mais difíceis, né? E houve um alavancamento da estruturação da Adfego a partir de iniciativa do próprio grupo ali, formado por pessoas que constituíram a associação, que tudo começou quando, da época das telecomunicações, o segmento correu atrás para aprovar uma lei que permitia a participação das entidades na terceirização de serviço. Isso possibilitou a estruturação de várias entidades pelo Brasil, e dentre elas a Associação dos Deficientes Físicos. E graças a Deus o trabalho tem sido com bastante êxito, né? Tem conseguido atuar em vários segmentos. Inclusive, a associação hoje ela atua também na área da saúde. Ela tem um programa de reabilitação, né? Mas o objetivo primordial nosso é exatamente atuar
eu diria assim, nesse pós-CRE, né? Primeiramente a pessoa passa por uma reabilitação e depois essa inserção no mercado de trabalho, essa inserção através do esporte, uma inserção, eu diria, social, é um complemento que a gente busca dar, né, em auxílio, né, ao aparelho público, eu diria, ao Estado. Certo. Jorge, há alguma diferença entre fundação e associação no terceiro setor? Sim, fundação, para se constituir uma fundação, primeiro você tem que ter alguém que vai instituir isso, tem que ter um patrimônio. Então, a associação é uma forma jurídica mais simples. Por quê? Porque ela dispensa esse patrimônio. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui um quadro de Salvador Dalí, nós pegaríamos esse quadro aí, por exemplo, R$1 milhão custa, nós faríamos a Associação Salvador Dalí para poder gerir esse patrimônio. E, através disso, difundir a cultura. Então, assim, a associação não tem esse caráter, né? Ela não precisa disso. Então, são só elementos diferentes que compõem o mesmo setor. Eu diria que é o mesmo elemento, quer dizer, são elementos diferentes com a mesma causa, fazer o bem, ou promover as pessoas. Pois é, mas qual que você falou que tem que ter o recurso para começar? Patrimônio é uma fundação. Patrimônio é uma fundação. No caso das ONGs, elas não podem ter fins lucrativos, né? Aí vem uma pergunta bastante básica, como que elas funcionam? Da onde vem o recurso para gerir? Essa pergunta é muito interessante, porque, na realidade, não se pode dividir o lucro entre os associados. Mas é muito importante que a instituição tenha sucesso. Você não consegue trabalhar no prejuízo. Uhum. Eu vou te dar o exemplo do CRE. Quando nós assumimos o CRE tinha 9 mil metros quadrados e 400 funcionários. Hoje nós temos 34 mil metros quadrados e 1.500 colaboradores. Esse crescimento ele se fez às custas da gestão dos recursos da AGI que foram destinados ao CRE. Então, quando se fala em entidades sem fins lucrativos, é que os associados não podem ter esse lucro, ele não deve ou não pode, não é permitido dividir entre os associados. Mas é importantíssimo que a gestão seja positiva do ponto de vista financeiro, em qualquer situação. Quer dizer, isso é fundamental. Claro, né? Mas essas instituições vão pegar do começo. Como é que elas começam? Quem injeta esse dinheiro? É iniciativa privada e até o poder público, se não me engano, pode Na realidade, porque nós estamos falando primeiro de associação, que é uma situação que já existe há muitos e muitos anos. O exemplo disso, que o Leomar falou, da Adferco, é uma situação antiga. O que ocorreu de 88 para cá foi as qualificações das associações. Organização social, organizações OCIP, e aí as próprias fundações passaram por vários, vamos dizer, modelos e tipos de fundações. Então isso é que é mais recente. Mas a associação, você não precisa de ter um recurso para poder criar uma associação. Você cria-se um grupo de pessoas interessadas em uma determinada ação, e você vai custeando aquilo, seja de maneira, vamos dizer assim, bastante primária, né? Mas quando essa associação se qualifica, por exemplo, como uma organização social e participa de uma gestão, ela passa a receber recursos para executar aquele trabalho. Então, a associação, ela não ganha aquele dinheiro, ela recebe aquele dinheiro mediante um contrato de prestação de serviço. Nós executamos X procedimentos, cada procedimento é Y reais, e no final nos dá uma quantia de recurso que permite você fazer a administração. Evidentemente que, quando se fala em sem fins lucrativos, é exatamente aquilo que eu falei. Você tem que ter recursos para fazer uma gestão eficaz, eficiente.
não pode ficar no prejuízo, senão você não vai, se você não conseguir pagar seus colaboradores, seus encargos, etc. E aí você vai crescendo. Né? No caso, eu vou te dar o exemplo da AGIR. Ela foi, primeiro, uma associação, qualificou-se como organização social e, posteriormente, depois de 10 anos de funcionamento, recebeu a certificação de instituição beneficente pelo Ministério da Saúde. Então, você vai crescendo ao longo do tempo, desde que você apresente uma gestão eficaz. E isso é o caminho natural das associações. Certo. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta mostrando alguns casos de organizações sociais ou filantrópicas ou ONGs que deram certo. O terceiro setor é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que recebe aqui o Dr. Leomar José de Castro, que é advogado da ADFEGO, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, o Jorge Lima, que é Relações Públicas e filósofo e também tem atuação em uma ONG, e o Dr. Sérgio Dayer, que é representante do CRER, que é o Hospital de Reabilitação, Dr. Henrique Santilo. A história da Vila São Cotolengo, em Trindade, é antiga. Começou com apenas 5 casinhas para abrigar pessoas abandonadas durante a festa do Divino Pai Eterno. Hoje, a entidade filantrópica cuida de 365 pessoas com necessidades especiais. A instituição realiza ainda 2.400 atendimentos diariamente a pessoas da comunidade. Com mais de 60 anos de história, a Vila São Cotolengo se tornou referência no tratamento de pessoas com deficiência. Irmão, o que o padre Gabriel tinha em mente ao construir essa instituição filantrópica naquela época, na década de 50? O padre Gabriel tinha a própria situação social de Trindade. Chegando aqui, não alcançando esses milagres, a pessoa ia embora deixando para trás uma quantidade imensa de pessoas com deficiências físicas e mentais que não conseguiram obter o tão sonhado milagre. Então, eles eram abandonados. E o padre Vilela sentiu essa preocupação vendo essas pessoas largadas por aí. Então, ela saiu de um assistencialismo meramente cuidar, abrigar, dar uma comida, dar uma cama, para quê? Para toda uma entidade em que ela trabalha o indivíduo como um todo. É essa troca de amor, de carinho, a troca de experiências, né, de vivências. A diferença deles, tanto na área motora, de linguagem, todas as áreas, a diferença da evolução deles, né, e na qualidade de vida principalmente. Na realidade, a gente não sinta dificuldade, a gente gosta tanto do trabalho que a gente não sente. A maior dificuldade é que as pessoas num todo não entendem muito. Acho que a entidade sem fim lucrativo, ela sempre tem que viver de pedir esmola. E isso está incutido na cabeça das pessoas. Mas hoje não, hoje nós buscamos, né, ser uma entidade que ela pode viver por si. Como você se sente aqui? Alegre. As pessoas que são bons demais, os fisioterapeutas, todos eles são boas pessoas. Aqui eu encontro amizade, alegria, diversão e alto astral. Recuperação total. Os nossos professores, que são mantidos pelo Estado, eu queria dar os parabéns para eles. Então, é o destaque que a Vila já mostra o nosso carinho por eles. Doutor Leomar, muitas pessoas têm aquela ideia de que quem presta serviço a algumas ONGs, entidades filantrópicas, não tem salário, mas não é bem assim. É verdade. Apenas esclarecendo essa questão, tratando-se de entidade filantrópica, efetivamente quem dirige, os diretores, eles não podem ter salário, mas os gestores, né, o que gere, os técnicos profissionais, não há nenhum problema. Eles podem perfeitamente ter salário. Então, Leomar, como é que a ADFEGO sobrevive? Da onde vêm os recursos que mantêm a associação? A ADFEGO, ela buscou as suas fontes geradoras de recursos. Tudo começou no ano de... A instituição foi fundada em 1981
e sobrevivi apenas com a colaboração dos sócios, né? Era uma situação bastante primária, eu diria. A partir de 94, o segmento, através de uma mobilização nacional, buscou uma alternativa de geração de renda para essas entidades, para desenvolver seus objetivos, através das telecomunicações, onde abriu-se um permissivo para que essas entidades pudessem organizar e terceirizar serviços com as telecomunicações, no nosso caso específico aqui, na época, a Tele Goiás. E a gente empregava o pessoal, né, assinava carteira, garantia os direitos trabalhistas, e em contrapartida tinha uma taxa administrativa para isso, né? E isso foi importante naquele momento, porque nós estamos falando de um momento que a empregabilidade da pessoa com deficiência era bastante difícil, né? Contava com grandes dificuldades. Então, foi uma via de mão dupla, né? Além desta empregabilidade, foi possível estruturar a nossa entidade. E de lá para cá, foi desenvolvendo outras parcerias, convênios com órgãos públicos e até com algumas empresas da iniciativa privada. É porque a irmã Márcia colocou na entrevista que ela falou que quando a gente fala em empresas sem fins lucrativos, ou ONGs, né, ou organizações, assim, a impressão que se tem é que sempre tem que estar pedindo esmola, né? E não é bem assim. Hoje, inclusive, o governo reconhece o papel dessas instituições e ajuda, né? As instituições também se profissionalizaram, né? Isso que... Hoje existe uma profissionalização muito grande dentro dessas instituições e acaba que buscando a eficiência, para buscar recursos para que essa instituição possa investir naquilo que ela está gerindo. Então, houve, da época que o Leomar está falando para cá, uma mudança radical, né? Hoje sabemos que nós temos que profissionalizar cada vez mais. Quem controla e quem fiscaliza a atuação do terceiro setor na sociedade, de um modo geral? Na verdade, Suzete, ainda falando sobre essa questão de salários, né? No primeiro bloco do programa nós falamos sobre o que movimenta o terceiro setor. Então é algo em torno de 6% do PIB nacional. Então, emprega quase 2 milhões de pessoas. Emprega. Não são pessoas apenas voluntárias. Também tem mais de 1 milhão de pessoas que são voluntárias. Então, as pessoas que estão ali para poder oferecer parte do seu saber ou do seu profissional de forma voluntária para ajudar. Agora, quem faz essas instituições funcionarem em período integral, ou às vezes até de segunda a segunda, igual algumas que eu trabalho, são profissionais que recebem por isso. Eu, por exemplo, sou voluntário no terceiro setor, mas também sou profissional que atuo nessa área, com gestão de conteúdo online e com captação de recursos, né? Eu não enxergo, por parte do Estado, grande fiscalização nisso. A maioria das verbas que vão para essas instituições são verbas oriundas de emendas parlamentares, né? Em Goiás tem um diferencial, que eu acho que é o Gabinete de Gestão de Movimentos Sociais, que foi criado pela gestão desse atual governador. Então, todo recurso que sai, ou parte desse recurso que sai para as instituições filantrópicas, esse recurso era liberado, ou é hoje, eu não tenho essa informação, se hoje ainda é feito dessa forma. Mas na época que pleiteamos recursos, por exemplo, para a DISGO, Associação de Diabéticos lá do Sudeste, um recurso de R$100 mil, por exemplo, ele foi liberado em 3 etapas e prestado conta à Casa Civil. Então, assim, tinha que ter uma prova de que aquele recurso financeiro liberado pelo Estado ele foi utilizado daquela forma. Então, tem plano de trabalho. Eu quero fazer uma observação. Sim. Na área que nós atuamos, a fiscalização é extremamente rigorosa, intensa, contínua e mais. Há até uma superposição de órgãos fiscalizadores. Eu vou dizer sobre a área de organização social, quer dizer, associações que são qualificadas como organização social e que têm algum tipo de contrato com o Estado. Nós temos, inicialmente, em 2002, 2003, foi 2002 quando nós começamos, nós tínhamos fiscalização
da própria secretaria que fazia o contrato, da Controladoria do Estado, do Tribunal de Contas, e aí vem Ministério Público, enfim. Hoje, esses órgãos fiscalizadores já têm uma função extremamente bem definida e eles se estenderam de maneira assim. Nós temos, por exemplo, a AGE faz toda a fiscalização contábil de qualquer instituição que tenha contrato de gestão na prestação na área de saúde. A Controladoria Geral do Estado, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Secretaria de Estado de Saúde, com relação a essas metas, a parte técnica. Então, há até um controle, eu não diria excessivo, porque quanto maior for o controle, maior é a necessidade de sermos eficientes. E outra coisa, maior a tranquilidade do executivo de uma associação. Eu não sei se eu estou correta, doutor Sérgio, mas eu acho que no caso específico de OS ou do CRE, como foi ele nasceu, o CRE logo não foi criado dessa forma, mas logo que foi feito esse contrato, por ser o poder público, por ser o governo do Estado, houve realmente uma preocupação muito grande com isso. Grande com fiscalização. Nós nunca tivemos, quando eu digo que você hoje tem liberdade e tudo, mas é uma liberdade, vamos dizer assim, de parceria, vamos dizer, vigiada. Por exemplo, a Agir investiu no aumento da área física do CRE. Não foi da cabeça da Agir. O recurso que a Agir tinha, ele teria que ser investido no CRE, mas há uma política de saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, há uma anuência para que fosse feito esse crescimento. Por quê? Quando você programa um crescimento, você tem que fazer uma análise, primeiro, de demanda, evidentemente. Segundo, de custo-benefício. Então, no meu entendimento, na nossa área, eu discordo da opinião do Jorge, mas na nossa área, o controle ele é extremamente rigoroso. Mas a imprensa noticia verdade, quase que frequentemente escândalos envolvendo ONGs, não é? Na realidade, o que ocorre? Primeiro que existem diversos tipos de associações. E diversas maneiras de se contratar um recurso na área pública. Mas, por exemplo, eu vou voltar a falar da Agir, que tem convênio com o Ministério da Saúde. Nós somos fiscalizados pelos poderes da esfera federal, com os recursos que vêm para que sejam utilizados na prestação de algum tipo de serviço. Então, eu não sei se na área da saúde, como tem um contrato de gestão muito bem definido, com metas físicas a serem cumpridas, e o recurso ele é baseado numa tabela, vamos dizer assim, um procedimento custa X reais. Então, você tem que executar aquilo para poder receber aquele recurso. Há uma fiscalização muito grande. E, inclusive, uma fiscalização contábil, que no meu entendimento, vamos dizer assim, o que fecha toda essa questão de fiscalização. E a outra história, o outro lado, é aquela preocupação que as organizações têm que ter de ter essas auditorias externas para saber como está indo, como está caminhando, né? Doutor, a fiscalização também é rigorosa no caso para se registrar uma entidade? Hoje, uma pessoa quer decidir fazer uma... Olha, esses aspectos legais, veja bem, eu sou o executivo da Agir. Esses aspectos legais eu vou deixar para... A constituição de uma entidade dessa é bastante simples. Uma associação requer apenas um pequeno número de pessoas, né? E busca ali a destinação que se queira dar, a finalidade é bastante simples, né? Agora, eu quero dizer, com relação a esse controle da nossa instituição lá, ele também é feito de forma bastante rigorosa. Em primeiro lugar, com relação àqueles recursos advindos do poder público,
É basicamente isso que o Dr. Sérgio falou. A gente é submetido aos diversos órgãos. O convênio que nós temos com o Ministério da Saúde, ele é amplamente fiscalizado pelo Ministério da Saúde. Os recursos gerados pela própria entidade, através das suas atividades, além de sofrer o controle interno do grupo, dos órgãos fiscalizadores, nós também somos por força legal, nós somos submetidos a um controle de auditorias. E também, pela característica de filantropia que temos que prestar conta para o Ministério da Integração e para o Ministério da Justiça. Gente, mas assim... Essa fragilidade, Suzete, só um parênteses, o Dr. Sérgio discorda e eu também discordo, porque assim, né, quando eu disse tem uma fragilidade, eu não estendi a fragilidade a todos os organismos do terceiro setor. Como ele mesmo disse, as organizações sociais, as OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público, ela recebe esse título, por exemplo, do Ministério da Justiça. Mas nem toda ONG recebe um título desse. O que eu ia dizer... A fragilidade está em 95% das mais de 300 mil ONGs no Brasil serem constituídas apenas com um grupo de pessoas e um estatuto. Elas têm uma fragilidade jurídica. Quanto mais responsabilidade tem OS, uma OCIP, o controle existe. A própria fundação. A própria fundação. Uma fundação, por exemplo, Fundação Roberto Marinho, Fundação Banco do Brasil, o controle de auditorias externas e internas é intenso. Pois é, mas por que ainda, então, onde que ocorrem os desvios e por que eles ocorrem? Deixa eu só fazer uma observação. O Leomar falou Você cria-se uma associação, é muito fácil. O problema é qualificar a associação. Exato. Você qualificar uma associação como OCIP, como uma fundação, como uma organização social, é outra história. Uhum. Aí é o rigor absoluto que existe para essa qualificação e também de fiscalização. Certo. Nós vamos chamar mais um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto, quero voltar a falar um pouquinho mais dessa questão. Eu acho que é um setor que movimenta um volume muito grande de recursos, que recebe dinheiro do poder público, então recebe recurso nosso, né, do cidadão. E então eu gostaria que para a gente entender um pouquinho mais por que ainda ocorrem desvios, apesar de toda essa fiscalização que a gente está colocando aqui. Nós vamos conhecer agora a história do Instituto Educacional Boa Nova, da Colônia Espírita Nosso Lar. Atualmente, a creche da entidade atende cerca de 178 crianças em tempo integral. Apesar das dificuldades, o trabalho da ONG cresce a cada dia. O trabalho do Instituto Educacional Boa Nova da Colônia Espírita Nosso Lar já existe há 24 anos. Mofra, qual a dificuldade em administrar um local sem fins lucrativos? Não só nós aqui da Colônia Espírita Nosso Lar, mas todas as entidades passam por essa dificuldade. As doações, nós temos alguns parceiros, né, que contribuem normalmente e mensalmente, e outros a gente está sempre buscando através de visitas, de ofícios, de e-mails. E graças a Deus o trabalho tem acontecido até hoje, porque quando a gente vai buscar, eles já estão preparados para nos socorrer. Mas o caminho que nós estamos buscando agora é a nossa autossustentação, porque confiar em verbas através de convênios é muito complicado. Nós atendemos as crianças agora, a partir de 2011, em período integral. Por que isso? Porque nós percebemos que as crianças que vinham no período da manhã, tinham todas as atividades, almoçavam e iam para a escola, geralmente uma grande porcentagem dessas crianças não chegavam à escola. Por isso, nós começamos a avaliar o trabalho, percorrer as famílias e logo a gente já tinha notícia que elas já estavam no mundo das drogas e dos vícios em geral. Então, de 2011 para cá, nós estamos implantando a nossa escola de ensino integral. Gisele, antes aluna e agora professora e coordenadora. Como você se sente hoje passando os ensinos para os garotos?
É um sentimento de amor, de carinho, de tudo que eu tive aqui, aprendi também. E agora repassando. E com certeza irão repassar as outras crianças que virão a frequentar a instituição. O que você gosta aqui do colégio? Estudar, porque aqui é uma escola boa, educa muito e é uma escola muito divertida. Jorge, os interessados em colaborar com alguma entidade, quais os passos que essas pessoas devem seguir? Olha, quando eu comecei a fazer trabalho voluntário e depois me especializei para poder trabalhar como profissional nessa área, foi de pesquisa. Me ligar a alguém que já faz um trabalho voluntário ou presta algum tipo de serviço profissional nessa área e pesquisar para que não aconteça equívoco, né, de acabar ajudando ou usando tempo ou recurso financeiro para ajudar quem não tem as qualificações necessárias. Então, acredito que tem que buscar, pesquisar, conhecer o local, fazer uma visita, acompanhar o trabalho e depois se enganjar para associar a imagem a uma coisa que realmente vale a pena. Esse trabalho que acabou de passar nesse DT, eu trabalho lá tem 7 anos como voluntário e já conseguimos recurso para comprar cadeiras, para reformar telhado, para expandir um pouco, então expandir a estrutura física. Nós conseguimos isso com empresários e conseguimos também no governo. Então houve a descentralização de recursos financeiros na União, no governo estadual, e o governo municipal também à época ajudou. O último, falar bem rapidamente, o último trunfo nosso, digamos assim, foi a construção de uma agência bancária. Nós construímos um prédio e alugamos para uma agência bancária. A agência paga um aluguel mensalmente para a colônia. Isso vai render, então, vai dar uma garantia, uma tranquilidade para esse trabalho? Isso basicamente é o que as crianças comem lá, de segunda a segunda. Porque o projeto inicialmente era para funcionar de segunda a sexta. Hoje tem que funcionar de segunda a segunda, porque sábado e domingo, quando era fechado, as crianças ficavam lá. Então a gente teve que mobilizar pessoas para poder atender. E eu conversando com a diretora, ela falou o seguinte, são pessoas aqui da região, carentes, que normalmente os pais não acompanham, né, o dia a dia. Isso que se torna mais complicado na educacional Boa Nova. Exato. Para mim, instituições do terceiro setor de sucesso, nós temos o CRE, que é uma instituição grande, né, em Goiás, mas a instituição de sucesso, na minha opinião, é uma instituição que consegue, como essa, dentro da comunidade, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, projetar o bem aonde ela está. Então, não é uma Greenpeace, não é a WWF, mas é a nossa colônia. Fazendo papel social. Né? Então, é isso. Assim como o Instituto, por exemplo, lá em São Paulo, o Instituto Criar, que tem agora recentemente, lançou um filme que chama Na Quebrada. Não sei se vocês viram. Então, é um filme que o próprio Instituto criou. Eu acompanhei o trabalho deles uma época, então é cinema na favela para quem precisa. Então eles agem de forma local e acabam projetando esse trabalho de forma global. Então, assim, para mim, sucesso é isso. Na realidade, existem maneiras de melhorar, né? As pessoas que precisam enxergar que essa possibilidade ela é concreta. E não deixar só por conta também do poder público, né? E aí é que vem um outro fato que nós somos muito mal acostumados. Tudo, o culpado é o governante, é o governo, nós não fazemos a nossa parte. O exemplo disso está aí. A comunidade se reúne, forma-se uma associação, cria-se uma possibilidade de crescimento ali dentro da própria comunidade, de autossustentação, daí que nós falávamos de eficiência. Então você tem que analisar tudo isso. Tem muita gente boa, tem muitas propostas boas, né? Então isso precisa ser melhor divulgado. Vamos voltar um pouquinho rapidamente, só para a gente fechar, Jorge, essa questão das instituições que acabam maculando aí o setor, né? Essas que funcionam. Você comentou com a gente que existe até uma CPI no Congresso investigando o trabalho dessas ONGs, né? Sim, houve a criação, ou pedido de criação dessa CPI, que ficou conhecida no Brasil inteiro como CPI das ONGs, não foi muito adiante, mas ela basicamente analisava escândalos ligados à destinação de recursos a instituições filantrópicas através de emendas parlamentares.
Então, assim, a ONG recebeu uma emenda parlamentar de R$1 milhão e ela é só um lote, não tem nenhuma casa lá. Então, assim, essa fragilidade, eu concordo com o Dr. Sérgio Daia, que é uma fragilidade apontada em alguns casos, em algumas ONGs, não dessas ONGs qualificadas, como as OS e como as OCIPs, enfim. É uma instituição que às vezes foi criada só para essa finalidade ilícita. Então, assim, o que as pessoas que assistem a gente não pode confundir, né, ou pelo menos fica o apelo para que não confunda, com um trabalho sério. Então, pesquise, valorize, não deixe de fazer o bem preocupado com quem está fazendo o mal. Porque em todos os setores, né, na comunicação, na saúde, em todos os setores, vai ter alguém preocupado e disposto a fazer o mal. Então, assim, o trabalho do terceiro setor é um trabalho que, de forma geral e absoluta, ele contempla as pessoas que estão precisando. E isso que importa. E isso que você acabou de falar é muito importante, porque nós precisamos da população. Nós precisamos da sociedade civil organizada, das entidades de classe, da população de uma maneira geral. Não há como sobreviver sem a ajuda da população ou, no mínimo, a credibilidade que a população deposita nessas instituições. E não vamos longe. Você tem, por exemplo, uma instituição como o Hospital Araújo Jorge. A importância desse hospital no estado de Goiás. Está aí, a Santa Casa de Misericórdia. E aí nós vamos. Não vou falar, eu falo muito da área de saúde, porque aqui eu milito, mas você tem N exemplos de instituições que precisam dessa ajuda. Na verdade, existe essa utilização, né, das entidades para consumir recursos públicos. Isso aí não se nega. Mas é preciso de deixar bem claro a importância que essas entidades legalmente constituídas, que atuam efetivamente, né, que tem uma atuação, a importância delas para a sociedade, que elas atuam num caráter auxiliar ao poder público, né? Inclusive, os recursos que são até destinados a essas entidades, que elas próprias geram, eles são muito melhores, eu diria até melhores aproveitados, né? Passam por um rigor até menor em termos de burocracia, eles se traduzem em mais benefícios para as pessoas que são os destinatários desse serviço. Então, só para a gente fazer justiça aqui, né? Nós citamos isso na abertura do programa, mas eu vou repetir, não poderíamos deixar de abordar esse outro lado, mas as ONGs brasileiras estão entre as 100 melhores ONGs do mundo. E essa avaliação, ela engloba inovação, impacto, eficiência, estratégia, gerenciamento de finanças, transparência, sustentabilidade e reconhecimento, que foram os critérios utilizados pela Global Journal para fazer essa seleção dessas ONGs. Então, para a gente fazer justiça, né? Não só a gente mostrar só o que tem de errado, mas também mostrar que as nossas ONGs são bem qualificadas por institutos, por instituições fora aqui do país, não é isso? É verdade. O que a ideia, Suzete, também, que eu concordo com você, a gente não deve desqualificar o trabalho, mas também deve apontar outros culpados, digamos assim. A sociedade, por exemplo, a Casa do Zezinho, em São Paulo, que é uma casa de adoção, fez uma campanha que eu achei genial, que é Tio, eu não quero dinheiro. Então a criança vai em direção à pessoa, qualquer pessoa, no trânsito, enfim, e a pessoa já coloca a mão na carteira e quer doar algum dinheiro. Ele fala, não quero dinheiro, eu quero que você me ensine a ler, me ensine a escrever. Então há um preconceito de grande parte, igual aquela senhora lá da Vila Socotonengo disse, nós não queremos esmola. Enfim, tem uma falta de entendimento, às vezes, desse real trabalho. Então, são instituições respeitadas mundialmente, nacionalmente, e que trabalham de forma profissional, que deve ser respeitada. E que necessariamente não está precisando apenas de recurso financeiro ou de uma visita de dó. As pessoas precisam realmente de respeito. E quem trabalha com ONG, isso eu já vou falar na minha área mais profissional, também, né, quem tem uma ONG menor, deve pensar diferente no ponto de vista de profissionalizar o trabalho. Então, nós tivemos o exemplo dessa ONG que passou agora, que é da Federação Espírita. Nós fomos ao Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia solicitar recurso. Antes de ir lá, nós conseguimos recursos com a Fundação Itaú, fizemos um vídeo institucional,
fizemos material gráfico, desenvolvemos um site para lá, né? E criamos um ambiente agradável onde tem mais de 100 crianças aprendendo e apresentamos esse projeto para os empresários. Então, os empresários têm facilidade de associar o nome da empresa a projetos de sucesso. Então, se filma as crianças todas se dando mal, aquele lugar de sofrimento, ninguém quer associar a imagem a um lugar que não dá resultado. Então, lá não é um lugar que as pessoas estão perdidas, lá é um lugar que as pessoas estão melhorando. Jorge, há uma explicação por que essas ONGs, as entidades assistenciais, vêm crescendo nos últimos anos? Bom, a explicação... Visando Brasil e Goiás, no caso. Não é teórica a explicação que eu tenho, mas é mais no campo de observar o que acontece. Para mim, essas ONGs são feitas de pessoas, e eu até uso um pouco da palavra do Dr. Sérgio Daia, é uma questão das pessoas que não estão preocupadas apenas em apontar o problema do Estado. O Estado não faz a parte dele, as empresas não estão ajudando. Então, um grupo de pessoas interessadas no bem, essas pessoas têm cada vez mais se reunidos em associações, fundações, para promover o bem, indo buscar ajuda no próprio Estado e nas empresas. Então, assim, são pessoas que não querem simplesmente criticar, elas querem agir e pedem ajuda ao Estado e às empresas. O importante é que estão promovendo o bem. E é importante, né, gente? A gente não pode deixar só por conta do poder público, porque ele não vai conseguir fazer. Existem outras áreas também que ele não vai conseguir entrar, que ele não dá conta e que é muito cômodo mesmo para nós, como cidadãos, né, ficarmos olhando e criticando e fazendo aquela visita da dó, como você colocou, que é muito interessante isso. Muitas pessoas... Dia das Crianças, final do ano, elas vão, fazem uma visita, não que desmerecendo, que eu acho que isso é muito bom, a criança espera por isso, né? Mas aquele que puder fazer mais, né, deveria fazer mais, né? Procurar fazer mais. Eu acho que há que se destacar aí também a satisfação pessoal, né? De estar participando. É um desafio, né? Um desafio. Isso, acho que enquanto pessoa, enquanto ser humano, se engrandece a gente, né? É uma experiência bastante rica. Eu fico pensando também que se não fosse o terceiro setor, se não fossem essas instituições, talvez muitas parcelas da população estivessem ainda no esquecimento. Eu vejo no caso da Adifego, né? Se nós pegarmos aí algumas décadas, você não via nenhuma pessoa com necessidade especial no mercado de trabalho. Era raríssimo você encontrar isso, Eu vou além. Essas pessoas ficavam escondidas em casa. É verdade. Elas não tinham acesso a tratamento. E aí eu vou dizer, como médico, que eu já recebia há muitos anos atrás, às vezes essas pessoas eram levadas no consultório quase que camufladas, né, pela família. Elas não tinham oportunidade e nem um local de tratamento. Então, eu costumo dizer que houve um buraco negro, não em Goiás, mas no Brasil, com relação ao tratamento dos deficientes. E isso mudou de pouquíssimo tempo para cá. São poucas as instituições nessa área específica de atendimento ao deficiente. E agora sim que eles próprios estão levantando a bandeira dos seus direitos. Então, Sérgio, eu fico pensando, antes do CRER, tem 12 anos. 12 anos. Antes do CRER, né? Qualquer tratamento... Nós temos a Vila São Cotolengo, que toda a vida desempenhou um papel importantíssimo no estado de Goiás. A Colônia Santa Marta também, com um público direcionado, específico. A Colônia Santa Marta, com um público muito específico. É bom frisar que o Estado, ele efetivamente começou a desempenhar esse papel que constitucionalmente lhe cabe na última década. Agora? Agora. Na época da criação. O que existia era a atividade das instituições. Deixa eu dar o exemplo nosso. Na época da criação do CRER, porque o CRER funciona há 12 anos, mas ele iniciou-se o planejamento há 14 anos e eu tive a felicidade de participar desse projeto. Olha, no Brasil nós tínhamos a BBR, por ordem de antiguidade, a BBR, a ACD e a Rede Sara, e mais nada. Tínhamos instituições como associações como a Adifego, locais, pequenas, paupérrimas, sem recursos do próprio governo. Então, não existia. Isso começou a mudar
o governo federal começou a dar uma importância ao atendimento do deficiente agora, nesse último governo, agora. Somente agora. Imaginamos uma situação aí de 30 anos atrás, sem uma pestalose, sem umas rapazes, como é que seria? Não tem, né? Essas entidades... É isso que o doutor Sérgio falou, essas pessoas estavam escondidas dentro de casa, sem oportunidade de... E essas entidades, a PAI, Pestalozzi, etc., que faziam todo o serviço que... Esse terceiro setor, porque no início do programa você perguntou, Suzete, esse terceiro setor começou com essas caridades, né? A Igreja Católica que foi pioneira. A Vila São João também é exemplo disso. Então, na Europa, quando o pessoal começou a fazer isso, foi um trabalho da igreja, que antes de começar o programa nós estávamos conversando aqui, era uma coisa mais intuitiva, as pessoas iam pela dor ou pelo amor mesmo. Então a igreja acabou fazendo essas instituições para ajudar. E esse papel que o Estado, felizmente, vem assumindo atualmente, ele está muito ligado à atuação das entidades na cobrança, na defesa dos direitos, né? Que passou também a exigir isso do Estado. A própria sociedade começou a exigir isso exatamente. também. E acho que tem uma importância fundamental as entidades nesse papel. Gente, nosso tempo acabou, nosso bate-papo acabou, mas foi muito bom. Eu quero agradecer a participação de cada um aqui, de vocês, doutor Leomar, o Jorge e o doutor Sérgio, por toda essa contribuição que vocês passaram aqui pra gente. Obrigado Foi um pela prazer. oportunidade. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite, você telespectador, não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, 8 da noite, estaremos aqui com mais um tema para você. Boa noite e até lá.